Boa tarde, turminha do primeiro ano C, tudo bem com vocês? Vamos para a aula desta quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Hoje a nossa aula é lá no livro Apes de História, a página é a 46. Vamos ler o poema? Nós vamos ler o poema, depois a gente vai numerar de 1 até 4 os quadrinhos que representam cada parte do poema. Na minha escola todo mundo é igual. Lá na minha escola ninguém é diferente. Cada um tem o seu jeito. O que importa é ir pra frente. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica, pobre, mas todas são importantes, como prata, ouro e cobre. Tem nordestino, sulista, carioca e mineiro, amazonense, goiano, tem paulista e estrangeiro. O que é bom se todo mundo pudesse entender direito, que tudo fica mais fácil sem o tal do preconceito. Lá na página 47, eu quero saber se vocês entenderam o poema. Então vocês voltam lá na 46, tá vendo que tem 4 quadrinhos? Quer dizer que o poema tem 4 estrofes, tem 4 pedaços. Então vocês vão colocar 1 no pedaço 1, 2 na parte 2, 3 na parte 3 e 4 lá na estrofe 4. Depois, copie abaixo as 2 primeiras linhas do bloco 1. Esse a família tem que ajudar porque é a primeira vez que a criança faz uma pesquisa dentro de um texto, de um poema. Então ela precisa de ajuda para entender, para nas próximas ela conseguir fazer sozinho. Então, as 2 primeiras linhas, a gente fala no poema que cada linha é um verso. Então, você vai lá no quadrinho onde você colocou 1. Tem 4 linhas. Você vai copiar a primeira e a segunda linha 1 e a linha 2, que está escrito assim: lá na minha escola, ninguém é diferente. Então, o adulto pode mostrar onde é, a criança grifa com lápis de cor, a criança passa um tracinho colorido embaixo para ela saber quais linhas são, e aí ao lado ela vai copiar lá na questão 2. Questão 3. Copie as palavras do bloquinho 2 que mostram as diferenças entre as crianças. Volta lá no texto. Passou o bloquinho 1, tem o bloco 2. No bloco 2, tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica, pobre. Então, vocês vão mostrar essas diferenças. Vocês vão escrever lá na lição 3. Criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre. O adulto pode grifar, como eu fiz aqui, e a criança copia ali ao lado. Mas eu tô fazendo pela criança, se for fazendo e explicando, a primeira vez a gente tem que ter o exemplo. Então vai fazendo, vai explicando e a criança copia. Vamos conversar sobre o bloco 3 do poema? Vamos procurar saber se vocês conhecem pessoas que vieram de outros lugares, mas que moram na mesma cidade que vocês? Na nossa sala nós temos muitos amiguinhos que vieram de outras cidades. Esse ano entrou pelo menos 6 crianças no meio do ano. Por causa da pandemia, muitas famílias mudaram em busca de emprego ou voltar para perto da família, porque muita gente ficou sem emprego. Então nós temos até uma amiguinha que veio do Japão. A família dela é brasileira, morava no Japão e retornou para ficar próximo dos familiares. Nós temos amigos de Alagoas, do Maranhão.
Tem criança que veio de São Paulo, tem criança que veio de Valentim Gentil. A professora mesmo, eu tô aqui há 11 anos, mas eu era de Fernandópolis. Então nossa cidade, nossa escola, nossa sala tem pessoas do Brasil inteiro. E tem gente que acha ruim e não gosta que as pessoas vêm de fora. Mas a gente precisa trabalhar e é gostoso porque a gente conhece lugares diferentes, a gente conhece sons da fala, os sotaques diferentes, a gente aprende muito com as pessoas que vêm de fora e a gente ensina muito também para elas. E nós podemos precisar mudar para um outro lugar também por causa da família, por causa do trabalho, do estudo. Então a gente tem que tratar todo mundo bem, tá bom? Agora na questão 5, tá falando que no bloco 4 fala de uma palavra que se chama preconceito. O que é o preconceito? Preconceito vem de pré é antes, preconceito. Preconceito é antes de conhecer, já achar ruim, já não gostar. Então eu vejo uma criança, uma pessoa, ai credo que cabelo estranho, você nem gosta da pessoa porque você achou o cabelo dela esquisito, mas você nem conversou, às vezes a pessoa é maravilhosa e você não gostou por causa do cabelo. Ai, uma vez veio uma mulher de Minas Gerais, ela era chata. Então você conhece outra pessoa de Minas Gerais, você já acha chata, porque você conheceu uma pessoa de lá e era chata, e não é todo mundo que é assim. Então, preconceito é você achar ruim uma coisa que você nem conhece. Então, a gente tem que parar com essa mania que os adultos têm de não gostar de alguém, não gostar de uma pessoa, não gostar de um lugar, sem antes conhecer direito, né? Nós adultos temos essas manias bobas, mas vocês crianças, já aprendendo de pequenininho a respeitar o outro, vão fazer esse mundo melhor, porque nós adultos fazemos uma atrapalhada. Então a gente nunca deve tratar mal uma pessoa pela cor, pelo tamanho, pelo corpo, pelo cabelo, pelo nariz, pelo dedão do pé, pelo lugar que ela veio, pela roupa que ela usa, pela religião que ela segue. O outro é o outro, ele vai ser diferente de você, ele vai ser diferente de mim. Eu posso não concordar. Ah, ele torce pro time azul, eu torço pro time amarelo. Eu gosto do meu time amarelo, eu não vou mudar, mas eu tenho que respeitar quem torce pro time azul. Ah, eu gosto do meu cabelo cacheadinho e a Joana usa cabelo liso. Eu gosto do meu cacheadinho, eu vou deixar o meu assim, mas eu tenho que respeitar e saber que a Joana é bonita do cabelo liso dela. Então a gente tem que respeitar o outro e a gente tem que entender que o outro é diferente, gosta de coisas diferentes e vive diferente, e isso é bom também. O que acontece é que eu tenho o meu jeitinho, ele tem o jeitinho dele e a gente tem que respeitar. Respeitar é não brigar, é não obrigar o outro a pensar igual você. Eu quero que você jogue o meu jogo, eu quero que você torce pro meu time. Isso não resolve nada, tá bom? Então vamos aprender a respeitar. E é isso que o bloco 4 fala. O importante é que todo mundo é diferente, a gente conhece pessoas diferentes, de jeitos diferentes, e isso é legal, porque se todo mundo torcesse pro mesmo time, tivesse o mesmo cabelo, a mesma cor de pele, o mesmo nariz, o mesmo olho, nós seríamos robôs. A gente nem ia conhecer o pai, ou a mãe, ou a gente mesmo. Ia ser todo mundo tão igual, igual um saco de arroz, um saco de feijão. Tem algum diferente lá dentro? Não. Então, a diferença faz com que cada pessoa seja única, seja especial. Você é único, você é especial, porque ninguém no mundo é igual a você. Ninguém no mundo tem os seus gostos, o seu jeito, a sua aparência. Então, a diferença é muito importante para cada um ser único e especial. Então, sabendo disso, nesse quadro, você vai fazer um desenho e que mostre as crianças vivendo junto, sem preconceito, sem achar ruim. Então eu já vi criança assim, ai, porque ele não usa o tênis verde, nós não vamos brincar com ela. Ai, que bobeira. Ai, ele é muito grandão, não vou brincar com ele. Ai, ele é muito baixinho, ele não vai correr rápido, eu não brinco com ele. Que coisa feia. Todo mundo pode brincar. Então, para mim, a minha ideia de não ter
ter preconceito é brincar junto, é saber dividir. E eles estão de mãozinha dada porque o meu desenho foi pensando antes da pandemia. Hoje a gente brinca junto, mas sem encostar um no outro, com distanciamento, mas dando um tchauzinho de longe, fazendo brincadeiras que não precisa encostar, mas juntos, sem deixar ninguém de fora, porque quando alguém deixa a gente de fora, a gente fica triste. Quando alguém ri da sua cara, você fica triste. Quando alguém te fala uma palavra feia, você fica triste. Os amiguinhos também, eles também têm sentimentos do mesmo jeito. Então a gente tem que tratar todo mundo com muito respeito. Você pode não concordar, você pode não pensar igual o colega, mas você deve respeitar. Meu amigo é diferente de mim, mas esse é o jeito dele. Ele vive lá do jeito dele, eu vivo do meu jeito, mas a gente pode ser amigo, porque uma coisa que toda criança gosta é de brincar. Agora, lá no caderno, lava bem a mão, né? Seca bem, senta no lugar, olha, essa mesa tá limpinha. Pede pro irmãozinho pequenininho brincar pra lá, ou vê se a família dá uma folha pra ele desenhar, que o irmãozinho pequenininho vê que quer brincar também, quem tem irmão pequenininho. Pega um lápis de escrever bem apontadinho. Hoje a aula é uma tirinha fininha, tá lá no meio das atividades, presta atenção que ela é tão pequenininha que quase não dá pra ver. Vai copiar da tirinha o dia de hoje, dia 15 de setembro de 2021, quarta-feira, e vai escrever seu nome completo. Quem não sabe, copia lá da ficha silábica, lá atrás dela, embaixo dos números, eu colei o nome. Eu quero que vocês peguem o caderninho de leitura, procura lá a letra H. O H é um danado, porque o H, ele no começo da palavra, ele não tem som. Então, H com A fica A, H com E, H com I, H com O e H com U. Então, quando é que eu sei que tem H e não tem? A gente vai guardando na cabeça de tanto ler, de tanto conhecer. Igual vocês guardam na cabeça que o amarelo chama amarelo. Então, a gente já tá vendo tanto o hipopótamo com H, que a gente já sabe que hipopótamo começa com H. Começa com o som do I, mas na escrita tem o H antes do I. Olha lá a historinha. O Hugo tem um hipopótamo que devorou toda a sua horta, acabou no hospital e disse que foi uma torta. O Hugo tem um hipopótamo que devorou toda a sua horta, acabou no hospital e disse que foi uma torta. Você pode riscar embaixo de todas as palavras que tem H, junto com a família pode ler essas palavrinhas e lá embaixo tem uma lista com 6 palavras com H. A hiena, hoje, Hugo, hino, horta, hélice, herói, homem e humano. Eu coloquei um número do lado de cada palavra porque vocês vão copiar no caderno essas 9 palavras. Não precisa copiar o texto, só as palavras. Então eu coloquei o número do lado porque fica mais fácil. Você olha lá no 1 é hiena. Vai lá no caderno, pula uma linha da onde colou a fitinha e vai escrever lá a hiena, hoje, Hugo, hino, horta, hélice, herói, homem e humano. Escuro. Outra curiosidade, o H no começo da palavra, ele não tem som. Mas lá no meio da palavra, quando o H dá a mão pro N, o N com H fica assim, ó, nha, nha. N com A é na. A família do N é na, ne, ni, no, nu. Mas quando eu quero fazer o nha, 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 nhe, nhi, nho, nhu, eu coloco o N junto com o H. Por exemplo, lá no meio do gatinho, da galinha, do banheiro, esse nhi é o N junto com o H. Então, H com N tem som de nhi.
e o LH. O L, a família do L é lá, lê, li, lo, lu. Mas o L com H fica lhá, lhe, lhe, lho, lhu. Um exemplo, no meio da palavra velha, lá no meio do bilhete e no meio do olho. Então, o H, no começo da palavra não tem som, mas no meio da palavra, quando ele junta com o L, quando ele junta com o N e às vezes quando ele junta com o C, ele tem sons diferentes. A aula de hoje é essa, boa atividade. O Guilherme, o seu Ian pode fazer uma palavra, uma frase também. Hoje é quarta-feira, o Hugo é meu amigo. A horta tem pepino. Escreve uma frase no final. E quem mais souber também, escreve uma frase aí no final para treinar. Beijo, turminha. Até amanhã. Tchau.